né? Eu tenho uma fonte minha, uma fonte, portanto, do UOL, que tem sido consultado sistematicamente a respeito da situação de saúde no norte de Gaza, que é o Dr. Ahmed Muhanna. Ele é diretor do Hospital Al-Alda, que fica em Jabalia, que inclusive é o maior campo de refugiados ao norte de Gaza, e hoje é o único hospital funcionando, mesmo que precariamente, no norte de Gaza. E aí o que acontece é que ele está preso. Eu falei hoje de manhã com Gaza, com duas pessoas em Gaza que trabalham na equipe dele, e ele está preso. Ele foi preso pelo exército de Israel, né? E preso um dia depois de ele ter me dado a última entrevista que eu fiz com ele. É claro que não tem relação uma coisa com a outra, mas logo no dia seguinte a entrevista que eu fiz com ele, ele foi preso, está em local desconhecido, ninguém sabe onde ele está, junto com outras pessoas da equipe médica. O Al-Alda, desde o começo da guerra, com a entrada de Israel pela região norte de Gaza, ele foi um hospital que desde o começo o exército israelense mandou que fechasse as portas, né? E eles não quiseram, exatamente por conta dos feridos, né? E por conta da proximidade de estar inserido no campo de refugiados de Jabalia. Nos últimos tempos eles tiveram muita dificuldade, né? Corte de energia elétrica, acabou o combustível, estavam operando a luz de velas, a luz de bateria, a luz de celulares, fazendo amputação sem os analgésicos necessários, atuando, fazendo cirurgias sem oxigênio. Houve um cerco do exército israelense. A gente noticiou aqui no UOL esse cerco a esse hospital, como houve em outros hospitais, como o Al-Shifa, que é o maior hospital de Gaza, né? Esse cerco também ele prejudicou bastante. Houve mortos, dois médicos dos Médicos Sem Fronteiras, da Organização Médicos Sem Fronteiras, que atuam no hospital foram mortos, um terceiro médico foram mortos, colocaram snipers em todo o hospital. Foi uma situação que foi uma calamidade, foi relatada por vários jornais ao redor do mundo, e agora, nos últimos dias, tirou-se os homens do hospital, né, mandaram que eles saíssem, investigaram, fizeram uma série de depoimentos e pegaram o diretor do hospital, Ahmed Muhanna, e tiraram ele de lá, né? E então há uma campanha neste exato momento, há um pedido para a Organização Mundial da Saúde, há um pedido para outras organizações humanitárias para que se revele cadê o doutor que dirige o hospital, que não quis fechar mesmo sob bombardeio, mesmo sob pressão de Israel. E aí eu termino até com uma declaração. Um tempo atrás ele tinha me dado uma entrevista explicando que chegava muita criança machucada nas mãos, aqui nessa parte das mãos, né, e com cortes e queimaduras na cabeça, né, mais do que o resto do corpo. Eu perguntei por quê? Porque elas se escondiam dentro das casas nos momentos de bombardeio, botavam a mão na cabeça e o teto caía sobre elas. E aí as sobreviventes iam para lá com esse tipo de machucado. Né, como o Jamil mesmo lembrou, segundo estimativas que são do Serviço de Saúde do Hamas em Gaza, mais de 21 mil pessoas foram mortas, e em Israel foram um pouco menos de 1.200 pessoas mortas no atentado terrorista de 7 de setembro do Hamas. Né, aí antes que alguém fale, mas os números de Gaza não podem ser comprovados. E aí eu respondo que com boa parte dos números de Israel também não, infelizmente. É um riso de nervoso, não é um riso de alegria. É um riso de nervoso, porque muitas vezes a nossa mídia, não só a nossa, digo, a mídia global, aceita, né, que um lado os números são inventados e o outro que não tem a propaganda de guerra. E tem. A gente sabe que na guerra a primeira vítima é a verdade. E aí só que o que acontece é que a gente vê, aos olhos vistos, que está vendo uma derrubada de Gaza. Né? E isso, é claro, confirma, né? Isso pelo menos dá a entender de que o número de mortos que está sendo divulgado não é absurdo.